Boa tarde, nono ano, tudo bem? Olha, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre as mudanças de estado físico, tá certo? Então, pessoal, conforme explanado no texto Estados Físicos da Matéria, os três estados físicos ou de agregação básica da matéria são sólido, líquido e gasoso. Eles diferenciam-se exatamente pela organização das suas partículas constituintes, ou seja, por sua agregação, se estão próximas ou afastadas umas das outras, tá certo? Então, no estado sólido, as partículas encontram-se mais juntas. No estado líquido, possui maior liberdade de movimentação. E no estado gasoso estão bem afastadas umas das outras. Todas as substâncias podem ser encontradas nesses três estados físicos, a depender apenas de duas grandezas: a temperatura e a pressão. Alterando essas duas grandezas, podemos mudar o estado de agregação das substâncias. Então, a temperatura e a pressão atuam de formas contrárias. Enquanto o aumento da temperatura faz com que as moléculas afastem-se, o aumento da pressão faz com que elas fiquem mais próximas umas das outras. Um exemplo é a solubilidade do gás dióxido de carbono usado nos refrigerantes. No momento da fabricação, uma pressão muito grande e temperaturas baixas são aplicadas para que o gás passe para o estado líquido, solubilizando-se. Quando abrimos a tampa do refrigerante, o gás sai mais rapidamente, porque diminuímos a pressão. Além disso, quanto maior estiver a temperatura, também maior será a velocidade da saída do gás. Mas considerando a pressão atmosférica normal, que é ao nível do mar, é igual a 1 atm ou 760 milímetros Hg, para mudarmos os estados físicos das substâncias, é preciso haver apenas um aumento ou diminuição da temperatura, tá certo? Então, considere um cubo de gelo a menos 20 graus Celsius sob a pressão de 1 atm. Por exemplo, as suas moléculas estão bem unidas e é por isso que sua estrutura é rígida, apresentando volume e formato definidos. Mas se quisermos passar esse gelo para o estado líquido, é necessário que suas moléculas separem-se mais. Então, para tal, é preciso introduzir energia ao sistema, de modo que ela possa vencer as forças intermoleculares existentes entre as moléculas de água que estão unidas por ligações de hidrogênio que são bastante intensas. Se aquecermos o sistema, a temperatura aumentará gradativamente ao atingir o ponto de fusão ou temperatura de fusão. A palavra fusão corresponde à mudança do estado sólido para o líquido, que no caso da água ocorre em 0 graus Celsius ao nível do mar. Nesse momento, a temperatura permanecerá constante até que todo o gelo passe para o estado líquido, ou seja, vão coexistir os estados sólidos e líquidos. Quando tudo tiver passado para o estado líquido, a temperatura continuará aumentando e as moléculas separar-se-ão cada vez mais até atingir o ponto de ebulição. A ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso, ou vapor, no caso da água. De modo uniforme, quando se aumenta a temperatura,
Mas existem ainda mais outras duas formas de passagem do estado líquido para o gasoso, que são a evaporação e a calefação. Veja a seguir a diferença entre as mudanças de estado chamadas de vaporização, evaporação, ebulição e calefação. Então, a vaporização é o nome dado a qualquer tipo de passagem de estado líquido para o estado de vapor. Já a evaporação, quando a evaporação ocorre, a temperatura ambiente de forma bem lenta e predominante na superfície do líquido, sem o aparecimento de bolhas ou agitação. Por exemplo, roupa secando no varal. É um exemplo de evaporação. E ebulição? A ebulição ocorre uma determinada temperatura que é específica para cada substância pura e que pode variar de acordo com a pressão atmosférica local. Ela se dá quando aquecendo o sistema é uma passagem de forma mais rápida e é bem perceptível, pois ocorre em toda a extensão o líquido com agitação e formação de bolhas, por exemplo, a água fervendo. Já a calefação é o tipo de vaporização mais rápida, configurando-se como uma passagem abrupta para o estado de vapor, que ocorre quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente, por exemplo, gotas de águas que caem em um ferro ou chega quente, certo? Então, pessoal, o ponto de ebulição da água ao nível do mar é 100 graus Celsius. E a temperatura permanece constante até que todo o líquido passe para o estado de vapor. Posteriormente, a temperatura do vapor continuará subindo, indo para 101 graus Celsius, 102 graus Celsius, 103 graus Celsius e assim sucessivamente. Então, pessoal, o processo inverso ocorre pela diminuição da temperatura do sistema. Quando diminuímos a temperatura, o vapor de água, quando atinge 100 graus Celsius, começa a passar para o estado líquido. Essa mudança de estado é chamada de liquefação ou condensação. É o que ocorre, por exemplo, quando as nuvens condensam-se e formam a chuva. Diminuindo ainda mais a temperatura do líquido, ele atinge 0 graus Celsius e começa a passar para o estado sólido. Essa mudança do estado líquido para o estado sólido é denominada solidificação. Existe ainda outra mudança de estado físico, que é a sublimação. Ela ocorre quando a substância passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa. Esse fenômeno ocorre com o gelo seco e com a naftalina, por exemplo. Então, resumidamente, temos as seguintes 5 mudanças de estado físico. A vaporização, a condensação ou liquefação, a sublimação e a fusão, solidificação. Então, gente, é isso aí. O que eu tinha para passar para vocês hoje. Mas vocês vão aprofundar mais quando eu enviar uma atividade que vai ter um textozinho para vocês lerem e resolverem a atividade, tá bom? Então, até lá!